Olá, eu sou Márcia Gioche, sou coach e sou psicanalista. E hoje o assunto é algo que muita gente tem dificuldade de praticar, que é a arte de perdoar. Vem comigo! Uma das coisas que dificultam muito a nossa caminhada é justamente conseguir perdoar alguém ou alguma situação que você fez ou que fizeram contra você. Aqui vale lembrar que muitas vezes a gente também precisa perdoar situações que a gente viveu e que a gente não gostaria e que a gente considera que Deus, a vida ou o universo agiram contra nós. Se a gente for parar para pensar na palavra ressentimento, ressentimento ele vem do ressentir, ou seja, sentir novamente. Isso se refere a alguma mágoa, alguma ofensa que nós praticamos contra alguém e nos sentimos culpados por conta disso, ou que alguém fez contra nós e nós estamos revivendo o tempo inteiro aquele sentimento, aquela emoção que está ligada com aquele fato que ocorreu. O que a gente precisa entender é que o ressentimento, quando a gente alimenta a nossa mágoa, a gente fica preso no passado, fica preso naquela situação que foi vivida. E isso faz com que a gente não consiga evoluir, que a gente não consiga se desenvolver na nossa vida. A gente só fica ligado no passado enquanto o tempo vai acontecendo. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas pensam o seguinte: se eu perdoar, eu estou liberando, eu estou dando um alvará para aquela pessoa que me fez mal e ela vai poder seguir a vida dela livre. Só que um grande erro que as pessoas têm é o seguinte: se elas não perdoam, quem está presa àquela mágoa, quem está presa àquela situação é ela própria. E aí ela não consegue ter uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz. Tudo que ela vai viver dali para frente, ela está sempre pensando que ela foi magoada, que ela foi ferida, e aí ela começa a entender que dali para frente nada pode ser diferente, nada pode ser melhor na vida dela. Ela está tomando um veneno querendo que o outro morra, mas na verdade a única pessoa que está se intoxicando é ela própria. No meu consultório é muito comum eu atender pessoas que têm muito problema com mágoa, oriundas de algo que viveu, algo que se frustrou em relação ao outro ou a si mesmo. E aí o que acontece? Essa dificuldade que elas têm impedem elas de evoluírem. Isso num processo de coaching, por exemplo, é aquela pessoa que tem um objetivo, mas nunca consegue alcançar. E ela não consegue alcançar justamente porque é isso, porque ela está presa no passado. Como é que eu posso querer evoluir? Como é que eu posso querer atingir alguma coisa para o futuro se eu estou amarrada no meu passado? Existem alguns mitos que estão associados com essa questão do perdão. São 4 principais que a gente mais vê dentro do nosso set terapêutico. E eu vou falar cada um deles agora e quem sabe você se identifica com esses mitos e aí você pode reprocessar sua forma de pensar em relação ao perdão. E os 4 mitos são, via de regra: perdoar é esquecer. O segundo, perdoar é não sentir mais a dor daquilo que me magoou. A terceira condição é, perdoar é conseguir conviver com aquele que me feriu. E o 4º mito é aceitar aquilo que o outro fez contra mim. Agora, eu vou trabalhar com vocês cada um desses mitos para que você possa ir avaliando na sua história se você se identifica com algum deles. O primeiro mito é: perdoar é esquecer. Não, decididamente isto não é perdão, isso é amnésia ou Alzheimer. E aí você precisa procurar um médico. Óbvio que se você viveu uma situação em que te gerou mágoa, em que você se sentiu muito mal com essa situação, você dificilmente vai conseguir esquecer o fato que aconteceu. A nossa mente está programada para tudo aquilo que foi vivido manter-se o registro e que a gente possa acessá-lo sempre que necessário. Então, quando a gente está falando do perdão, a gente está dizendo que perdoar é que a gente possa lembrar daquilo que a gente viveu, mas que a gente não se conecte com a carga emocional negativa que nos faz sofrer. Então, quando eu consigo viver uma lembrança de algo que foi ruim, traumático na minha vida, e eu não sofro
Ao pensar naquela situação, eu não me conecto com toda aquela energia negativa que eu vivi, eu consigo trabalhar o perdão melhor dentro de mim. O segundo mito é que perdoar é a gente não sentir mais a dor. Isso também não é verdade, porque todas as vezes que a gente lembra de algo que a gente viveu e que não foi legal, a gente vai sentir alguma coisa e gradualmente essa dor vai diminuindo. Então, um processo do perdão, ele é lento, ele é gradual e ele é contínuo. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que você está num relacionamento e que a pessoa com quem você convive te traiu. Aí eu te pergunto, ok, quando você lembrar dessa história, você não vai sentir dor? Quando você lembrar dessa história, você não vai lembrar do que aconteceu? Claro que vai. É natural que a gente lembre daquilo que foi, do que aconteceu e que a gente lembre também do sentimento ruim que está associado com a sensação de ter sido traída por aquela pessoa em quem você confiava. A diferença é que trabalhando o perdão, gradativamente essa dor que te corrói por dentro vai diminuindo e você começa a conseguir lidar melhor com aquela situação. Então, no caso de uma traição, por exemplo, perdoar significa o seguinte: eu, a partir de hoje, decido me manter neste relacionamento, se essa for a sua escolha, eu decido me manter nesse relacionamento, mas eu decido me desapegar gradativamente da dor que me fere por dentro. O terceiro mito é: perdoar é conseguir conviver com a pessoa que te feriu. Realmente, algumas pessoas têm a habilidade, a capacidade de, apesar de estarem feridas, conseguir conviver normalmente com a pessoa que causou aquele sofrimento. Algumas pessoas conseguem, mas não são todas as pessoas. E é natural que a gente possa fazer escolhas na nossa vida de quem são as pessoas com quem a gente vai conviver. Não faz muito sentido eu ter na minha vida pessoas que não têm mais conexão nenhuma com o que eu penso, com os meus valores, com aquilo que eu acredito. As relações, elas existem como base a confiança. Se eu passei a não confiar mais em uma pessoa, como eu posso querer mantê-la na minha vida? Então, perdoar é inclusive eu me desconectar daquilo que aconteceu, eu conseguir me libertar daquele sentimento ruim que está associado com o trauma que eu vivi, com o desagradável que eu vivi, mas eu posso fazer a escolha, inclusive, de não conviver mais com essa pessoa. E isso é uma decisão que cada um pode tomar em relação àquilo que viveu e àquilo que sente. Então, muitas vezes, a pessoa se sente obrigada em achar que ela precisa conviver para dizer que ela perdoou. Não necessariamente. Eu posso perdoar a pessoa que me feriu, mas eu posso escolher perdoá-la e me desconectar dela. Ou, em outras situações, eu posso perdoar a pessoa e decidir ultrapassar aquela situação que eu vivi com aquela pessoa e decidir manter o contato com ela ou não. É uma escolha individual. Cada pessoa, com base em tudo que viveu, com base em tudo o que sentiu em relação àquilo que viveu, vai poder tomar a decisão. Não significa que se eu estou convivendo com a pessoa, eu estou aceitando o que ela fez e ignorei tudo que se passou. Não, nada disso. Da mesma forma, não significa que por eu não ter mais essa pessoa na minha vida, é porque eu não a perdoei e eu preciso carregar a mágoa. O fato de eu decidir não conviver mais com essa pessoa diz respeito ao quanto eu quero ficar bem comigo de acordo com aquilo que eu sou capaz de lidar com determinada situação. E o último mito associado ao perdão é quando a gente fala que perdoar é aceitar o que o outro fez. Muitas pessoas fazem assim: eu não posso perdoar porque se eu perdoá-la, eu estou aceitando aquilo que ela fez. Não. Perdão não tem nada a ver com eu aceitar, com eu diminuir ou com eu concordar com a atitude dessa outra pessoa. A gente tem que perdoar porque nós queremos ter uma libertação pessoal de toda aquela situação que foi vivida e que deve ficar no passado e de todos aqueles sentimentos negativos que estão me fazendo mal. Perdoar também não significa que eu preciso esperar o perdão do outro, que eu preciso esperar a compreensão do outro da minha forma de ter agido.
Perdão é muito mais uma situação eu comigo mesma do que eu em relação ao outro. Então, se o outro vai querer me perdoar por algo que eu fiz ou não, isso diz respeito a ele e a capacidade que ele tem de lidar com a situação que foi vivida. De repente, a gente está falando aqui muito do perdoar o outro, mas às vezes quem agiu de forma equivocada fui eu mesma. E eu preciso que o outro aceite que eu agi errado e que eu gostaria de ser perdoado, mas não necessariamente o outro está pronto para me perdoar. E aí, nesse caso, eu tenho que trabalhar para que eu compreenda que eu fiz o melhor que eu pude, nas condições que eu tinha naquele momento. Independente do que eu fiz, eu fui buscar, de alguma maneira, coerência com as minhas atitudes, com os meus sentimentos, e às vezes eu ajo equivocadamente. E eu preciso me perdoar, mas isso não quer dizer que o outro também tenha que me perdoar, que tenha que compreender a minha atitude. Não necessariamente. O perdão é algo que eu faço sozinho comigo mesmo. Então, aqui cabe lembrar que a gente não deve gerar expectativas em relação ao perdão. Perdoar, não necessariamente a gente está falando de perdoar uma pessoa que convive com a gente e só nessas condições a gente consegue perdoar. Muitas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa que não faz mais parte da minha vida, que a gente nunca mais vai encontrá-la, ou até mesmo uma pessoa que morreu. É muito possível eu trabalhar um perdão, inclusive quando eu estou falando de uma pessoa que não está mais na minha vida. De todos os tipos de perdão, talvez o mais complicado seja o auto-perdão. A situação em que a gente precisa voltar para dentro de nós mesmos, aceitar e analisar aquilo que nós fizemos como um processo evolutivo. A gente às vezes não aceita a nossa falha porque a gente se julga perfeito. E dentro dessa nossa perfeição, a gente não aceita qualquer coisa que seja errada. Vale lembrar que nós somos pessoas perfeitamente imperfeitas e estamos totalmente disponíveis para cometer erros, a gente está vulnerável ao erro. Por que isso acontece? Porque em cada situação que a gente vive, em cada situação existe um sentimento associado. Às vezes, a gente, diante de uma situação em que a gente está vulnerável, a gente acaba fazendo coisas que não condiz com aquilo que nós acreditamos, com os nossos valores. Então, o que acontece? A gente acaba errando. E quando a gente erra, a gente começa a se sentir, a se condenar, a se julgar que a gente não poderia ter falhado. Primeiro passo para que a gente possa perdoar a nós mesmos é trabalhar o nosso amor próprio, entendendo que nós estamos em processo de evolução. E por nós estarmos em processo de evolução, ao invés de a gente ficar julgando e condenando as nossas atitudes, o ideal é que a gente analise o que aconteceu, analise quais foram os sentimentos que foram desencadeados em mim, que me levaram a tomar essa atitude, que não condiz com aquilo que eu quero para a minha vida. Quando a gente começa a fazer essa autoavaliação, começa a entender por que a gente tomou uma atitude ou por que a gente agiu e reagiu daquela maneira, a gente começa a trabalhar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução, para que a gente consiga cada vez mais ter atitudes mais próximas com aquilo que a gente acredita. Você já reparou como uma pessoa, quando ela é magoada, rancorosa, ressentida, ela é uma pessoa carrancuda? Uma pessoa que está sempre de cara fechada, uma energia que é sempre pesada em volta dela? Parece que ela sempre tropeça e as coisas sempre vão andar errado na vida dela? Quando a gente não está bem com a gente e que a gente tá ligado à mágoa, na verdade toda energia que a gente vibra é uma energia negativa, uma energia baixa. E aí a gente acaba atraindo sempre coisas erradas, sempre coisas negativas para si. Uma pessoa, quando ela é rancorosa, ela é uma pessoa que se coloca na posição de vítima. Ela é sempre vítima de alguém ou de alguma coisa. Ela é vítima do sistema, ela é vítima do governo, ela é vítima do marido que traiu, ela é vítima do chefe que a demitiu. Ela sempre se coloca na condição de que ela é vítima de alguma coisa. Toda vez que a gente se projeta na condição de vítima, a culpa é do outro
Então quem tem que tomar atitude para resolver a situação é o outro. E aí eu fico dentro da mágoa e eu fico remoendo o tempo inteiro aquela situação. Porque quem pode resolver? Só o outro. Eu não posso resolver. Eu não posso resolver porque eu sou vítima da situação. Então, quando a gente se coloca na condição de magoada, ressentida por uma situação que a gente passou, em primeiro lugar, analisa qual é a tua responsabilidade. O que será que você fez que você poderia ter feito de diferente? O que você fez que contribuiu para aquela atitude do outro? Muitas vezes você vai chegar à conclusão de que você não fez nada e que tudo foi feito partindo exclusivamente do outro. A responsabilidade é toda do outro. Então cabe a você guardar para você a tua responsabilidade de se desconectar dessa situação, já que você não tem nada que você possa fazer, considerando que quem pode mudar alguma coisa é só o outro. Se você tem alguma responsabilidade, se você entende que você pode fazer alguma coisa ou poderia ter feito alguma coisa para mudar aquela situação, você vai trabalhar justamente nas suas atitudes para que de hoje para frente você tenha uma conduta diferente, porque para trás não tem mais o que ser feito. Então a gente olha sempre para uma situação pensando: qual é a minha parte? Qual é a parte do outro? Da minha parte, eu vou tomar atitude para transformá-la. Aquilo que é parte do outro, eu me desconecto para que o outro tome a atitude que ele acha adequado. Às vezes, ele não tem essa consciência e ele decide que ele vai manter os mesmos padrões de atitudes, de pensamento, e que ele não quer se perdoar, que ele não quer pedir perdão pela situação. E é um direito dele. A nós cabe somente entender a nossa parte do que aconteceu. Uma pessoa, quando ela está magoada, quando ela está ressentida, ela é uma pessoa que carrega essa energia negativa em volta dela. Essa energia negativa faz com que ela não se conecte com a realidade e ela acabe sempre tomando decisões equivocadas. Ela é uma pessoa que acaba ficando muito cansada, ela cansa de viver. E esse cansaço, ele vem da energia que está sendo roubado por essa mágoa. Se você parar para pensar, uma pessoa magoada é uma pessoa que tem o sono interferido, uma pessoa que está sempre estressada, uma pessoa que ela está sempre fazendo escolhas equivocadas para a própria vida, desenvolve doenças físicas, emocionais. Para pensar nas pessoas que você conhece que têm depressão ou que têm câncer e analisa o quanto de mágoa elas carregam na vida dela. Provavelmente você vai se espantar vendo o quanto a depressão e o câncer podem estar associados com toda a mágoa e todo o ressentimento que essa pessoa carrega de uma vida inteira. Quando a gente insiste em não perdoar uma pessoa, é como se a gente comesse todos os dias um prato de comida estragada. E a ideia é comer aquele prato de comida querendo que o outro se envenene. Mas a única pessoa que vai passar mal é você. Isso significa mágoa, eu intoxicar o meu corpo de energias que são negativas. Se a gente quiser construir uma vida mais equilibrada, de relacionamentos saudáveis, eu preciso trabalhar a minha capacidade de perdoar. E a minha capacidade de perdoar vai permitir que eu tenha uma vida mais próspera. Uma pessoa que ela vive no ressentimento, na mágoa e na ausência de perdão, é uma pessoa que tem uma vida cheia de contratempos, cheia de buracos, e ela entra num círculo vicioso, onde tudo o que acontece na vida dela parece que desencadeia para algo ruim. Então acontece assim, alguém faz algo que eu não gosto, eu não perdoo, eu elimino essa pessoa da minha vida, eu me alimento de mágoas, eu por estar alimentada dessas mágoas, eu diminuo a minha tolerância, e aí quando alguma outra pessoa faz uma pequena coisa que eu não gosto, eu vou excluí-la da minha vida porque eu já vivi isso antes, eu aumento o meu rancor, a minha mágoa, e aí eu fico cada vez mais intolerante ao que os outros fazem para mim. E eu começo a ficar cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha, cada vez mais amargurada. Quando a gente guarda o rancor dentro de nós, a gente prejudica não só o relacionamento direto com a pessoa que nos magoou, nos feriu, como a gente atrapalha todos os relacionamentos. Toda a nossa energia, ela fica alterada para qualquer pessoa com quem a gente convive. Vamos imaginar o seguinte,
que a nossa história com as pessoas, ela funciona como se fosse um filme. Então imagina, por exemplo, o exemplo que eu dei da traição. Então imagina que o seu casamento com o seu marido, com a sua esposa, ele é um filme. E imagina que num dado momento houve a traição e essa traição foi aonde você se fixou. O que acontece? Ao invés de você considerar o filme inteiro que você viveu com essa pessoa, na verdade você se fixa naquele evento, que é como se fosse uma fotografia. E essa única foto de uma única cena, ela está sendo representada pelo filme inteiro. E eu te pergunto, será que aquela foto, ela é realmente resultado do filme todo? Muitas vezes não. A gente tem que lembrar dos 99% do acerto que houve naquela relação e não se fixar em 1% do erro. Como eu falei no início dessa aula, muitas vezes eu tenho condições emocionais de, apesar daquele evento ruim, negativo, eu conseguir ultrapassá-lo e continuar rodando esse filme com essa pessoa de uma outra forma, com uma outra leitura. Muitas vezes eu não consigo perdoá-lo a ponto de permanecer com ele, mas eu trabalho o perdão e me desconecto dele. Então o perdão, ele pode estar associado em ficar com essa pessoa e fazer o filme continuar a contar a sua história, ou eu trabalho o perdão e termino o filme, encerro o filme para começar uma nova história, um novo filme com uma outra pessoa, se é, no caso, o relacionamento afetivo, como eu te falei. Mas a gente não deve olhar aquela história que a gente viveu com a pessoa que nos feriu baseado numa única foto. Lembre-se de olhar o contexto todo, o filme inteiro, os 99% de acerto e não só 1% daquilo que não deu certo. Toda vez que você se perceber com ressentimento, com mágoa de alguém ou de alguma situação, faça para você algumas perguntas. Quanto tempo eu quero guardar essa mágoa dentro de mim? Para onde essa mágoa está me levando? E o que eu quero fazer com essa mágoa? O que eu pretendo fazer? O que eu vou ganhar mantendo, alimentando essa mágoa dentro de mim? Eu tenho certeza, eu não sei quais são as suas respostas, mas eu tenho certeza que as respostas não são estimulantes. Porque não existe nada de positivo sendo alimentado a partir de algo negativo. Nada vai ser construtivo se você está usando como base um sentimento que é negativo. E aí fica sempre aquela pergunta, você nunca errou? Quem nunca errou? Errar faz parte do nosso desenvolvimento humano. A gente acaba agindo, errando, aprendendo com erro para poder seguir a nossa jornada. Isso serve tanto para você, para a sua história, quanto para a pessoa que você sente a mágoa. Considerar que a pessoa ela é humana, que ela está em processo de evolução e que ela errou porque ela está tentando trilhar o caminho dela, facilita a nossa compreensão e ajuda a gente a trabalhar esse perdão, essa compreensão da atitude do outro. Tudo que eu falei até agora diz respeito ao que é a mágoa, ao que é o ressentimento e qual é a importância de a gente perdoar uma pessoa, uma situação ou perdoar a nós mesmos. Eu agora vou repetir, quero que vocês acompanhem comigo todo esse ciclo que eu expliquei para vocês através do que a gente chama de ciclo da realidade interna. E por que da importância e de como a gente pode trabalhar para poder desenvolver esse perdão dentro de nós. Então agora acompanhe esse gráfico que eu vou mostrar, onde eu falo do ciclo da realidade interna. Então tudo começa com uma situação que gera dentro de nós uma mágoa e um ressentimento. Primeiro sentimento que se desdobra dentro de nós quando a gente está fixado na mágoa e no ressentimento é a angústia ou a ansiedade. Angústia, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Ou eu vou ficar preso àquilo que eu vivi no passado, e aí eu sinto angústia, ou eu vou ter muito medo a partir daquilo que eu vivi, vou ter muito medo do futuro, e esse medo do futuro me gera uma ansiedade enorme. Quando eu estou presa na angústia e na ansiedade, eu começo a estimular dentro de mim as minhas próprias crenças em relação ao perdão, que são aquelas 4. Primeiro,
que perdoar é esquecer o que aconteceu, que perdoar é eu não sentir mais a dor daquilo que me feriu, que perdoar é eu conseguir conviver com a pessoa que me feriu e, em quarto lugar, que perdoar é eu aceitar e concordar com aquela atitude do outro. Então esses são os 4 mitos que fazem muitas pessoas acabarem apegadas à mágoa e não querendo perdoar. Uma vez que esses mitos começam a vibrar dentro de mim, eu começo a reagir dentro deles, eu começo a me sentir vítima daquilo que eu vivi. Então eu passo a ser vítima da situação ou vítima da pessoa que me feriu. Quando eu tenho uma crença e me coloco como vítima, eu cada vez me apego mais aos meus sentimentos negativos. Quanto mais eu me apego a esses sentimentos negativos, mais eu começo a me desconectar da realidade, mais eu começo a considerar que a minha vida se resume só àquela situação que eu vivi e eu começo a desencadear uma série de sentimentos, de emoções negativas. Então eu começo a não me sentir uma pessoa merecedora de coisas boas para mim, eu faço escolhas equivocadas, eu começo a achar que todo mundo ao meu redor está a um passo de me ferir novamente, então eu reajo às pessoas e isso vai prejudicando o meu relacionamento com os outros também. Então aquilo que estava diretamente ligada com a pessoa ou com a situação começa a se expandir e começa então a contaminar outras situações. Quando eu não consigo trabalhar esse perdão dentro de mim e eu só me alimento do que é ruim, a minha energia ela é só negativa, o meu olhar ele é negativo para tudo que está à minha volta, eu começo a desenvolver insônia, doenças físicas e emocionais. E dentre essas doenças, as mais comuns, o câncer e a depressão. E aí o que acontece? Por eu estar emocionalmente, negativamente, muito envolvida com aquela situação que me magoou, aumenta o meu ressentimento. E eu entro então num círculo vicioso. E aí aumenta a minha angústia, aumenta a minha ansiedade, fortalece as minhas crenças em relação ao meu perdão, me faz me sentir mais vítima. Quanto mais vítima eu estou, mais fora da realidade eu estou, eu vivo uma realidade ilusão. Essa realidade ilusão que eu criei gera mais sentimentos negativos, faz com que eu me relacione cada vez pior com as pessoas e com as situações que estão ao meu redor, piora ainda mais aquela sensação emocional ou física que eu estava sentindo, piora o meu ressentimento e aí não tem mais fim. O que a gente precisa fazer é interromper esse ciclo vicioso. Para que eu possa interromper esse ciclo vicioso, eu preciso colocar a minha consciência de como eu estou reagindo em cada uma dessas etapas. Então, primeiro, observe se você tem angústia e se você tem ansiedade. Se você está vivendo na angústia e na ansiedade, pensa qual é a situação que está me desencadeando. Ah, tudo bem, foi aquilo que aconteceu comigo, mas qual é a parte daquele evento que você mais se emociona? Então, algo que, sei lá, alguém te ofendeu e você ficou muito magoada, que parte dessa ofensa? Qual foi a frase que a pessoa falou que mais te ofendeu? O que a pessoa fez contra você que você mais se emociona quando pensa naquilo? Depois, analisa desses 4 mitos, qual seria o mito que mais tem te impedido a desenvolver o perdão? O seu problema é que você não quer esquecer o que aconteceu? Você quer trabalhar o perdão, mas que você não consegue se libertar dessa dor? Ou você não consegue conviver com a pessoa? Ou você acha que se você perdoar, você está dando um alvará para a pessoa para que ela seja livre e feliz enquanto você fica com a dor? Observa qual dessas crenças você está apegado. E aí você começa a observar a sua reação, a sua vitimização diante de todo esse contexto. E começa a trazer para você qual é a tua responsabilidade naquele evento. Extraído a sua responsabilidade, qual é a responsabilidade do outro? A parte que pertence ao outro, quem vai cuidar é o outro. Quem vai resolver é o outro, se ele quiser.
porque ele pode não querer. Ele pode não estar querendo evoluir ou não ter consciência de que ele poderia evoluir se ele tomasse consciência da atitude dele. Mas da sua parte, daquilo que você é responsável, essa parte sim, o que você pode fazer para mudar, o que numa outra situação você faria de diferente, o que você pode fazer para que não ocorra uma outra situação. Depois observe todos os sentimentos, todas as emoções que você tem vivido nesse período em que você tem alimentado a sua mágoa. E aí você observa a questão física e emocional, como é que ela está. E começa a trabalhar a sua mente. No final dessa aula eu vou trazer alguns exercícios que vão poder te ajudar a trabalhar a parte física e psíquica dessa mágoa que está associada. Quando a gente começa a olhar a nossa responsabilidade e começa a ganhar consciência do nosso movimento dentro desse ciclo, dessa realidade interna, dessa mágoa, eu começo a diminuir meu ressentimento. A partir desse momento, existem alguns passos que a gente deve observar para que a gente consiga encontrar aquela felicidade plena, aquela libertação dessa mágoa. Primeiro, repetição. Quais são os pensamentos, quais são as atitudes que eu venho repetindo? Como que ao longo da minha vida eu tenho lidado com todas as situações de que eu me sinto contrariada, que eu me sinto frustrada, que me feriram? Como eu penso e como eu acho. Lembrando, para que eu tenha um resultado diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes. Primeira coisa, eu preciso saber como é que eu tenho reagido. É com agressividade? Isso tem estimulado e fortalecido o meu orgulho? O meu complexo de superioridade ou de inferioridade tem ficado mais presente? E eu preciso olhar quais são as repetições de padrão para que eu possa mudar. Uma vez que eu olho para minhas repetições, tanto de pensamento quanto de atitude, a segunda questão é olhar para a minha zona de conforto. Será que eu não tenho perdoado porque é confortável para mim? Embora a gente saiba que de conforto não tem nada essa situação, mas eu já estou tão acostumada a viver nessa mágoa, meu corpo, minha mente funcionam tanto em alimentar essa mágoa que eu não consigo encontrar uma alternativa que me leve a mudar o meu padrão. Então eu fico na zona de conforto. E o outro passo é posicionamento. Muitas vezes, diante daquilo que a gente não gosta, diante daquela situação que nos magoa, a nossa forma de se posicionar é, por exemplo, agressivamente. Será que eu preciso me posicionar dessa maneira sempre? Porque muitas vezes, quando uma pessoa nos magoa, a gente pode dizer para ela, olha, estou muito magoada com você, eu não gostei do que você fez para mim e eu preciso de um tempo. Eu preciso elaborar dentro de mim tudo o que aconteceu para que depois, num outro momento, a gente converse. Às vezes, a gente se posicionar e aceitar que realmente aquela situação não foi boa, que realmente eu não gostei do que aconteceu e que nesse momento eu não estou podendo lidar com isso. Quando a gente aceita o nosso limite, a gente se posiciona melhor e de forma diferente. Isso faz com que o outro também entenda o nosso movimento. Então vamos lá. Para que eu saia do ressentimento e eu evolua para uma felicidade plena, para um estado de paz interior, observar. Repetição de padrão, pensamento e atitude. O quanto eu estou na minha zona de conforto, o quanto eu não faço nenhum movimento diferente por eu estar tão acostumada a agir daquela maneira que eu acho que eu não sou capaz de agir diferente. Como eu estou me posicionando, quais são os limites que eu estou colocando, respeitando aquilo que eu estou sentindo. E por último, não menos importante, trabalhar a gratidão. Lembrando que aquela situação, ela é uma fotografia de um filme que eu vivi. E eu não devo considerar só aquela fotografia, porque aquela fotografia é feia, aquela selfie não tá bonita, eu não tô bem naquela foto. Para que eu vou ficar olhando só para aquilo que não tá legal? Lembra dos 99% de acerto? Trate com gratidão as experiências que você teve, aquilo de bom que aquela relação trouxe, qual é o aprendizado que você pode ter a partir, inclusive, daquela situação ruim.
seja ela qual for, o desemprego, uma morte, uma traição. Eu não sei qual é a história que você está vivendo, mas sempre tem um aprendizado que a gente pode tirar disso. E quando a gente trabalha a gratidão, a gente eleva o nosso padrão de pensamento e de energia. E aí, como eu elevei, eu vou me conectar cada vez menos com a mágoa. E isso vai me ajudar a fluir melhor, a caminhar melhor em direção à paz interior, que é aquilo que eu tanto busco. 3 coisas básicas que você pode fazer para que você possa trabalhar a mudança da sua repetição de padrão, do seu posicionamento. A primeira coisa é parar de alimentar o seu passado. Passado é passado, já foi, ele não volta mais, você não vai ter como modificar aquilo que você viveu. Então começa a olhar para frente, começa a olhar para aquilo que você deseja para o seu futuro. Esquece o passado. Trabalha no passado só como a experiência, o aprendizado e aquilo que você pode transformar para o seu futuro. Mas o teu foco tem que ser no seu futuro. O segundo ponto que você tem que trabalhar é libertar-se da culpa. Se você se sente culpado por alguma coisa que aconteceu naquele contexto que é negativo, primeira coisa, trabalhe dentro de você a compreensão de que você fez o melhor que você podia, que a pessoa que agiu de maneira equivocada com você, ela agiu da maneira que ela sabia que ela podia naquele momento. Lógico que a gente sempre pode fazer melhor, mas quando a gente está vivendo uma situação e emocionalmente a gente está muito envolvido com aquela situação, às vezes a gente comete falhas. E quando a gente se liberta da culpa ou liberta o outro da culpa dele, a gente consegue trabalhar esse desapego do passado. E isso vai nos ajudar a caminhar para frente. Então, ao invés de eu olhar para o ressentimento, eu olho com compaixão o que aconteceu, visando aquilo que eu desejo construir no meu futuro. Passado já foi. E por último, tire o foco da situação negativa. Aonde a gente coloca a nossa energia, onde a gente coloca o nosso foco é para onde a gente cresce. Então, se eu tenho um objetivo na vida e eu traço esse objetivo, é em direção a ele que eu vou. Se você está atualmente focada no passado, focado na situação negativa, é para lá que você vai. Então, foque aquilo que você deseja construir daqui para frente. O que você quer para a sua vida? Como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se você ficar se imaginando que daqui a 1 ano você vai continuar magoada, que daqui a 5 anos você vai continuar magoada e ressentida, daqui a 10 anos você já pode até imaginar que você vai estar doente. Porque não tem como você caminhar para um caminho diferente se o seu foco está naquilo que é ruim, naquilo que é negativo. Então, foque naquilo que você deseja construir para a sua vida e não para aquilo que passou. Então, esses 3 passos vão te ajudar a desconectar daquilo que ficou para trás e você vai começar a olhar aquilo que existe para frente. Pare de reclamar do que aconteceu. Comece a desenvolver a gratidão por você poder ter a oportunidade de construir algo novo na tua frente. Mudar o foco. Ao invés de dormir conectada no pensamento negativo, quando você for dormir, trabalhe a gratidão de tudo de bom que você viveu naquele dia, de tudo de bom que você viveu na sua vida. Isso vai te ajudar a melhorar a tua qualidade de sono. E para te ajudar, eu vou te passar 2 exercícios que você deve fazer com frequência para que você possa se desconectar, te ajudar a desconectar dessa situação negativa e você comece a trabalhar para um futuro mais promissor. Vamos ao primeiro exercício. Primeira coisa que você deve fazer, você vai pegar uma folha em branco e nessa folha em branco você vai escrever uma carta mesmo, com o nome, seja para você mesma ou seja para a pessoa que você sente a mágoa e quer perdoar. Comece a descrever tudo o que aconteceu, descreva a situação que você viveu e depois você comente todos os sentimentos que estão associados com aquilo que foi vivido. Quanto mais rico forem os detalhes, mais eficiente é esse exercício. Então você vai lá, escreve a carta dizendo: fulano, esta carta é para dizer que naquele evento, e aí você descreve todo o evento, eu me senti dessa maneira, tudo que você pensa e tudo que você sente em relação àquilo que você viveu naquela época e que você tem sentido até agora. E depois você coloca embaixo a sua intenção do perdão. E por que você quer perdoar?
a pessoa ou a você mesmo. E aí você coloca os benefícios que o perdão vai trazer para a sua vida. E que você reforça que você está perdoando porque você quer a sua libertação pessoal, que você quer construir um seu futuro promissor. E você coloca então ali a tua intenção de um futuro. Você começou falando do passado, daquilo que foi ruim, trabalhou seus sentimentos e as suas emoções e aí você vai trabalhar a sua intenção para um futuro melhor. Quando você fizer isso, ao terminar de escrever essa carta, você leia essa carta e observe todos os sentimentos e as emoções que estão associados. E a partir daquele momento que você leu essa carta, você pode então queimar a carta. Você não precisa entregar a carta para essa pessoa. E quando você estiver vendo a carta sendo queimada, você coloca ali que naquela carta, naquela folha de papel, você queima também todos aqueles sentimentos que você descreveu. É a tua intenção que faz com que você elimine e queime os seus sentimentos. O que você está fazendo nada mais é do que trabalhando a sua mente inconsciente para uma autorização para o desapego dos sentimentos negativos. Eu, intencionalmente, eu digo para a minha mente inconsciente que eu não quero mais sentir raiva, que eu não quero mais sentir mágoa, que eu não quero mais ter ressentimento, que aquela frustração que eu vivi eu estou queimando, porque no meu futuro o que eu desejo é construir algo muito melhor para mim. Isso é poderoso e você pode fazer 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes você sentir que é necessário. Enquanto você perceber que dentro de você os seus sentimentos negativos ainda estão fortes e ainda mobilizam muito da sua energia, você pode fazer essa carta. O segundo exercício, ele é uma técnica de visualização. O que significa? Que tudo que a nossa mente, ela imagina, tudo que a gente imagina para a nossa mente é realidade. Então, uma vez que eu crio uma visualização e nessa visualização eu crio um filminho dentro da minha mente, o meu inconsciente ele vai tratar aquilo como realidade. Então, escolha um lugar tranquilo, onde você não vai ser interrompido, põe uma música suave de fundo, uma música que você goste, mas uma música que te relaxe. Uma música que tenha uma melodia, ela pode tirar um pouco da sua concentração. E aí você vai trabalhar, a primeira coisa, a tua respiração, para diminuir a tua frequência cardíaca e respiratória e te colocar num estado mais relaxado. Então, fecha teus olhos e ao fechar os seus olhos, você começa a trabalhar a sua inspiração e a sua expiração. Então, você vai inspirar bem lentamente e expirar no dobro do tempo. Então, se eu inspiro contando 1, 2, a minha expiração, eu vou expirar fazendo a contagem. 1, 2, 3, 4. Ficaria assim. Entendeu? Esse movimento respiratório faz com que o meu corpo comece a relaxar e eu comece a ficar mais tranquila para o exercício. Faça essa respiração por algumas vezes. Procure não focar sua mente em nenhum pensamento. Se a sua mente estiver pensando alguma coisa, deixa o pensamento ir embora, não se conecte com ele. O ideal nessa hora é a gente focar toda a nossa atenção na respiração, porque aí eu sempre vou estar voltada para mim mesma. A hora que eu sentir que eu estou mais relaxada, que a minha respiração já estabilizou de uma frequência mais baixa, eu começo a observar se o meu corpo está relaxado. Então eu começo a observar os músculos da minha face, do meu pescoço, dos meus ombros, dos meus braços, meu tronco, minhas pernas e os meus pés. A hora que eu perceber que tudo já se relaxou, está tudo mais tranquilo, minha respiração está mais tranquila, imagine que a pessoa que você quer perdoar, ou se no caso é você vai imaginar a você mesmo presa num arame farpado. Imagina você toda enrolada, ou a pessoa toda enrolada num arame farpado. E conforme ela vai se mexendo, ela vai se ferindo cada vez mais por esse arame farpado. E aí você, a sua melhor imagem, esse lado seu que quer perdoar, que quer ter uma vida melhor, então a sua parte de luz
vai se aproximar, ela vai estar com um alicate mágico nas mãos, e aí você começa então a cortar pedacinho por pedacinho desse arame farpado. Vai um a um, bem lentamente, e você cuidadosamente vai tirando o arame farpado que estava machucando essa pessoa. A sua intenção é sempre tirá-la do sofrimento. Uma vez que você conseguiu tirar todo esse arame farpado, a pessoa está toda ferida. Comece a tratar as feridas dela, comece a fazer curativo para cada uma dessas feridas. Depois, imagine que você tem um jarro de água, essa água ela é cristalina e é uma água pura, uma água benta se você acredita em água benta, ou uma água pura se você acredita que só uma água límpida já resolveria. E você começa então a derramar sobre as feridas. E por essa água ser uma água especial, à medida em que a água escorre pelas feridas, as feridas começam a cicatrizar. E uma vez que todas as feridas se cicatrizam, você só vai ter a marca da cicatriz e não mais a ferida aberta. Que é isso que acontece na nossa mágoa. A mágoa é uma ferida. E uma vez que a gente trabalha o perdão, a gente fica com a cicatriz. E a gente sempre que olhar para aquela cicatriz vai lembrar aonde aconteceu aquela cicatriz. Mas ela não dói mais. Por quê? Porque a ferida já foi tratada. E uma vez que essa ferida ela já foi cicatrizada, você pode olhar para a pessoa, para a imagem da pessoa, seja você ou seja a pessoa que te magoou, e você vai dizer que agora ela está livre para seguir a vida dela, porque ela já está curada das feridas. Também é muito poderoso fazer esse exercício. De novo, você está dando permissão para que a sua mente inconsciente se desapegue da ferida, se desapegue da mágoa. E isso vai começar a mudar toda a sua vibração dentro de você, porque você está trabalhando a partir de agora a possibilidade do perdão. Antes, o seu pensamento estava conectado no ressentimento da situação que foi vivida. E agora, tanto escrevendo a carta, quanto você trabalhando essa visualização da ferida e depois da cicatrização, são possibilidades de que a partir de agora eu caminho em direção à minha própria cura. Porque na verdade quem está ferido, seja com o que o outro fez ou seja pelas suas próprias culpas, quem está sendo ferido é você mesma, cada vez que você se conecta com esse ressentimento. Então, a partir de agora, você está se dando permissão para uma vida nova, uma vida com cicatrizes sim, mas sem mais as feridas que te faziam sentir a dor. E você pode, então, seguir adiante. Como eu falei anteriormente, uma boa forma da gente trabalhar o nosso perdão é começar a permitir que a nossa mente aceite a possibilidade do perdão e que de noite, se eu começar a me conectar com coisas positivas, eu vou melhorar a qualidade de sono e eu vou ter mais disposição no dia seguinte para trabalhar o perdão. O que você pode fazer, que eu sugiro que você faça, é que você, pelo tempo que você precisar, você repita a oração do perdão. Ela é uma oração poderosa, aonde eu trabalho o meu pedido de perdão a alguém ou alguma situação que eu sinto que precisa ser perdoado. Eu trabalho também o perdão que eu concedo àquela pessoa que me feriu e o perdão que eu faço da situação propriamente dita. E aí eu me desconecto, eu começo a trabalhar a minha desconexão com a mágoa. Então agora, aproveita esse finalzinho dessa aula, fecha teus olhos, relaxa e repete para dentro de você, mentalmente, a oração que eu vou falar para você agora. E essa oração depois você vai ter acesso a ela para que você possa, todas as noites que você quiser, sentir que precisa, que você possa fazê-la antes de dormir. Vamos lá? Então, senta, relaxa, fecha teus olhos e se começa a se conectar em tudo aquilo que eu estou dizendo. Por todas as coisas que eu mesmo me feri, me magoei, me prejudiquei, consciente ou inconscientemente, sabendo o que estava fazendo ou sem saber, eu me perdoo, eu me liberto, eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas neste mundo que me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram, de forma consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente,
Eu perdoo a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu me perdoo. Eu me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as pessoas nesse mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi, por pensamentos ou palavras, gestos ou emoções, consciente ou inconscientemente, eu peço perdão ao universo. Eu peço perdão a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas. Eu me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Agora, tudo está em seu lugar. Potencializo só os fatos bons e maravilhosos vividos nesse dia. Permito me dar um novo significado e transformar em aprendizado tudo aquilo que eu vivi. Resta em mim uma profunda paz interior e um estado de relaxamento maior. Que assim seja, assim é e assim será. Eu espero que essa aula possa te ajudar a mudar todo o seu padrão mental e que você comece a olhar para a possibilidade do perdão como uma forma diferente de você se libertar e construir o futuro que você realmente merece, um futuro promissor, um futuro extraordinário. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode me acompanhar nas redes sociais. Eu estou no Facebook como Márcia Jorge Coach e eu estou no YouTube e no Instagram como Márcia Jorge. Será um prazer, será uma honra ter você acompanhando o meu trabalho. E agora eu tenho um presente para você. Eu criei um e-book e nesse e-book eu trago conteúdos da aula e algumas outras coisas que podem te ajudar nesse seu processo. Basta você acessar marciageorge.com.br/congratidão 2017. Você vai cadastrar o seu nome, o seu e-mail e eu vou te mandar o e-book como um presente. E eu espero verdadeiramente que esse e-book te ajude nesse seu processo. Foi um prazer e uma honra para mim estar com você. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!